de criatura fofinha, inofensiva, isso passa a ser muito longe do que realmente o Nurpo é. O Nurpo, na verdade, é uma criatura bem pequenininha. Você quase não consegue enxergar ele. Isso porque ele costuma se esconder entre os vãos da casa, seja ele atrás de uma geladeira ou até mesmo embaixo de sua cama. Diferente de outras criaturas que a gente tá acostumado a contar aqui no canal, como Forgotten Baby ou Ghost Pig, Nurpo é bem pequenininho, só que ele não deixa de ser extremamente bizarro. Só que muitas pessoas começaram a falar sobre o Nurpo. Isso porque é uma região lá nos Estados Unidos, acho que se eu não me engano no interior, só que eu não faço ideia da onde, acabaram notando alguns casos de algumas pessoas que acabaram ficando surdas. Tá, por enquanto você não tá entendendo nada, mas relaxa que eu vou explicar. Casos do tipo, uma família normal, vivendo em paz, feliz e alegre no seu dia a dia, e simplesmente do nada, pá, acaba ficando surda do nada, de um dia pro outro. E esse tipo de caso acabou crescendo muito, de uma forma estrondosa. Até aí tudo bem, entre aspas, né? E não só surdas. Algumas das vítimas que acabaram sofrendo essa tal surdez, acabaram apresentando características como loucura, a pessoa ficava louca do nada, você ficava louco, além de ficar surdo também. E como esse tipo de caso tava crescendo muito nos Estados Unidos de uma forma estrondosa, simplesmente a polícia local acabou dando aquela investigada pra ver o que tava acontecendo. E eles acabaram notando que a maioria dos casos que acontecia era basicamente uma família, né? E todas as famílias haviam filhos, haviam crianças na família. Podia ser muito bem uma coincidência ou não, não é mesmo? Mas, enfim, quem tava sofrendo mais, né, com perda de audição, ficando surdo, era mais os adultos, assim, as crianças que eram da família, os filhos, né? Simplesmente não tinha efeito nenhum isso. Pelo menos a maioria, né? Alguns dos policiais que estavam investigando resolveu fazer uma certa pesquisa, perguntando pra todas as crianças o que tava causando isso, o que tava acontecendo mais ou menos. Porque como os adultos não sabiam responder, vai que as crianças sabem responder alguma coisa, tem a resposta de algo. Todas as crianças acabavam falando sobre um tal de Nurpo. E as crianças acabavam descrevendo mais ou menos como ele era, que ele era pequenininho, que ele tinha a pele meio pálida, assim, sabe? Só que é claro que os seguranças, assim, não engoliram muito bem, porque pra eles não passavam de uma besteira, né? Imaginação de criança, né? Então pra eles foi basicamente meio que uma piada, assim, que as crianças estavam contando pros seguranças. E bem, como os seguranças não levaram muito a sério, assim, começou a rolar meio que caso de morte até. Se um adulto tivesse contato com o Nurpo, assim, diretamente, essa pessoa poderia até morrer. E os seguranças mal sabiam dessa traquinagem de Nurpo, não é mesmo? Os casos de mortes, assim, estavam crescendo muito mais rápido. E os seguranças, então, acabaram investigando esse tal caso desse bicho, né, chamado Nurpo, que as crianças estavam falando. E bem, a maioria das crianças falaram que o Nurpo é como se fosse uma fada do dente. Que simplesmente, se você jogar uma moeda em algum vão, seja um vão de um sofá, um vão do guarda-roupa, da porta, enfim, as crianças falavam que o Nurpo aparecia pra pegar moeda e acabava alegrando o seu dia. Eba! Que coisa feliz, né? Que coisa magnífica. E os investigadores acabaram comparando o caso do Nurpo com a fada do dente. E cara, do mesmo jeito, os seguranças não acabaram engolindo isso, porque parecia muito algo irreal, algo que não existe. Só que as crianças que moravam naquela região estavam querendo provar ao máximo para os investigadores. Ó, não é isso. What's going on? I can't get past this.